diante do senador que é membro da mantenedora da Cândido Mendes, o senador Cristóvão Buarque, diante de dois deputados que passaram pela casa, as vozes nossas no Congresso, quero pontuar, marcar estes 111 anos, a mais antiga universidade brasileira, 1902, e teimosamente uma universidade filantrópica, a primeira no Brasil a ter o título de utilidade pública. E hoje, queridos legisladores, com 23 mil alunos em 15 campi, devemos tanto, neste sentido, ao trabalho que o nosso, digamos assim, reitor Célio pôde nos fazer na expansão da Casa Oeste, para que ela respondesse com todos os campi que vão de Santa Cruz a Penha, passando por Bangu, passando por toda esta área quase que índia do Rio de Janeiro, responder ao chamado básico do fundador, que é: quanto custa um copo d'água? Esta a vaidade da casa, esta a marca teimosa destes 111 anos. E a marca a acolher, em primeiro lugar, o deputado Otávio Leite. Meu querido e eminente reitor desta importante casa, professor Cândido Mendes, eu queria, professor Sérgio, em seu nome, cumprimentar todos os diretores e professores aqui presentes. Quero abraçar os alunos também que vêm a esse importante encontro simbólico. As instituições precisam reverenciar-se como que num processo de autoalimentação justo, porquanto nós sabemos que são muitas instituições que, em tese, proclamam-se como instituições no país, no campo do terceiro grau, mas são poucas realmente que podemos afirmar são verdadeiras instituições. Só o tempo, só a prática, só, enfim, a dedicação à construção do saber, a postura nos momentos difíceis, são capazes de emanar e estabelecer esse status. A Cândido Mendes possui isso, professor. A dimensão de uma instituição acadêmica brasileira que merece o nosso respeito e a nossa admiração. Deputado Miro Teixeira, não parece, mas lá se vão, ele é o decano da Câmara dos Deputados, uns 10 mandatos seguidos, é uma espécie de corregedor constitucional e regimental da casa, a quem se recorre nos instantes de dúvidas as mais diversas. E, finalmente, essa figura master da reflexão acadêmico-educacional brasileiro, que é o senador Cristóvão Buarque, a quem profundamente respeitamos e admiramos. Às vezes dá vontade de romper com tudo e ir atrás do Cristóvão Buarque. Cadê o partido? PE, Partido da Educação, quero me filiar e gastar todas as minhas energias para isso, porque não há outro caminho para uma sociedade mais justa, mais humana, mais igual, que não seja através dessa estrada que, de há muito, o senador Cristóvão sinaliza a sua pavimentação, que é, ao mesmo tempo, a educação como mola mestra e o desenvolvimento econômico, o potencial das oportunidades que se gera às pessoas e, com isso, impulsiona o Brasil para frente. Eu queria, rapidamente, dizer, professor, que para mim é uma fonte de muito orgulho poder, de vez em quando, professar. Sim, a oportunidade que eu tive de lecionar na minha vida durante 8, 10 anos me foi dada pela Cândido Mendes. Eu tenho uma alegria muito grande desse registro. Aliás, registro que prossegue como tal, porque não houve desvinculação em carteira ou coisa do gênero, apenas os idos do destino
de lá de trás para cá, me levaram a uma dedicação maior à vida pública, parlamentar, e não tive mais tempo. Mas lecionar a introdução à ciência do direito, introdução à ciência política na Cândido Mendes, para mim é um emblema e uma medalha que eu carrego com muito orgulho e alegria. Eu aqui salientei a importância desse encontro na dimensão de que nós estamos tratando de uma instituição. São muitas universidades que temos no Brasil, mas essa é uma instituição. Mas com um grau especial, que o senhor, professor, houve por bem a certa altura percorrer como que um bandeirante numa postura de vanguarda para que essa instituição pudesse chegar ao maior número de brasileiros, sobretudo da classe C. Da classe D às vezes, mas da classe C sobretudo. A oportunidade de chegar ao ensino superior numa dimensão mais universalizada. Isso é digno de muito registro. E se há um caminho para trilharmos a estrada de uma sociedade mais justa, é ter oportunidades iguais a todos desde o início, e ali é onde a democracia se afirma. Então, o ensino infantil, o ensino fundamental tem que ser assegurado a todos, mas também as portas têm que estar abertas ao ensino superior. E a Cândido Mendes vem fazendo o seu papel. Bom dia. A Cândido Mendes era uma pioneira neste contato que estabelecia entre os seus alunos e os grandes pensadores da filosofia, do direito, da sociologia em outras partes do mundo, quando isso não era um contato tão comum como é hoje, até pela internet. Com a palavra, o senador Cristóvão Buarque, mas ele me pediu e vai fazer uma exposição sistêmica sobre o problema da educação, mas ele me disse que não pode haver palavra sem réplica. E ele gostaria de ter, ao fim, perguntas do auditório. Não é isso? Professor Cristóvão Buarque. Muito obrigado. Um bom dia a cada uma e a cada um de vocês. Meus cumprimentos ao meu amigo, essa figura icônica do Brasil, que é o Cândido Mendes. Meus parabéns pelos 111 anos da universidade. E aproveito pelos parabéns também pelo aniversário dele próprio. Eu não tenho o privilégio do Miro, do Otávio, de ser ex-aluno daquela. Mas eu tenho um privilégio talvez maior. A figura que mais foi definitiva na minha formação, na minha cabeça, é um ex-aluno da Cândido Mendes, o professor Ignacio Sachs. Foi com ele que durante 3 anos eu pude mudar de um engenheiro recifense para alguém que pensa o mundo, que vê a história, que é capaz de criticar o papel da ciência e da tecnologia, que é interessado em buscar um novo projeto civilizatório. Foi Sachs que fez a minha cabeça. Por isso, eu tenho um débito muito grande com a Cândido Mendes, através dele. E é por causa dessa cabeça que ele me ajudou a fazer que eu quero fazer algumas considerações aqui sobre o Brasil e a Cândido Mendes nesses 111 anos e a Cândido Mendes e o Brasil nos próximos 111 anos em poucos minutos. Quero começar dizendo, para não falar dos 111 anos inteiros, que nos últimos 20 anos o Brasil viveu talvez o melhor período da sua história contemporânea. A partir de 30 nós temos um governo que ajudou a mudar o país, mas sob um autoritarismo. Depois nós tivemos um período de certa confusão, digamos, embora os 5 anos de Juscelino foram marcantes para a industrialização brasileira. Mas foram apenas 5 anos, não deu para fazer as mudanças necessárias, e além disso, foi um período que deixou uma marca perigosa, que foi a inflação.
A partir daí tivemos 21 anos de regime militar, que apesar de ter feito alguns investimentos na infraestrutura, e ninguém pode esquecer isso, foi um regime, como todos nós sabemos, do qual nós não temos inveja. Houve um pequeno interregno entre Sarney e Collor, em que se reconquistou a democracia, mas num problema tumultuado, sobretudo nas finanças. Os últimos 20 anos, que começa com Itamar e vem até a presidenta Dilma, é um período positivo para o país, porque é um período de continuidade. Continuidade, dá a impressão às vezes que é o mesmo governo, com personalidades diferentes na direção, com ênfases diferentes, mas com a mesma concepção baseada em 4 grandes pilares. O pilar da democracia, o pilar da estabilidade monetária, o pilar da generosidade com as transferências de renda para os pobres e o pilar da busca do crescimento econômico. O problema é que os 4 pilares, eles entraram em crise profunda. É como se eles estivessem fragilizados. Na democracia não precisa gastar muito tempo. A fragilização, o Miro é um dos que fala isso, o Otávio fala isso, o Cândido fala muito nisso. A nossa democracia hoje está fragilizada pela corrupção, pelo financiamento de campanha amarrando os parlamentares, pela influência do poder executivo dentro do legislativo, inclusive nomeando deputados e senadores através de nomear titulares para o ministério, e aí o suplente assume como se fosse nomeado pelo presidente ou pelo governador. Uma fragilização, inclusive, que o Kant tem sido dos poucos a levantarem com muita coragem, que é essa igrejização da política, especialmente do parlamento, que pode nos trazer grandes problemas no futuro. Nossa democracia, ela está em uma crise muito grande. Sem falar que o baixo nível educacional também provoca essa situação. Falta falar do desequilíbrio entre os 3 poderes. O executivo, que manda mais do que o Congresso, o judiciário, que intervém de vez em quando, o Congresso meio omisso. Nós estamos com uma crise no pilar da democracia, exigindo uma reorientação. O segundo pilar da estabilidade monetária, basta ler os jornais para ver como está ameaçado. Esse ano nós vamos ter uma inflação que vai muito provavelmente superar não só os 4,5% da meta, mas os 6,5% da banda de 2% acima da meta. Isso se não houver uma tragédia maior na taxa de câmbio. A transferência de rendas, é claro que começou a se esgotar. Começa a se esgotar pelo recurso financeiro necessário para manter 12 milhões de famílias recebendo, mesmo que uma ajuda tão pequena, mas, sobretudo, demonstra a sua fragilidade ao constatar-se que não há uma porta de saída. Que nós hoje já temos a 2ª geração de beneficiados da Bolsa Família na mesma família. Está se esgotando. Tem que se encontrar um caminho para que um dia a Bolsa Família não seja mais necessária. Temos que mudar a maneira de, em vez de comemorar o aumento no número de famílias recebendo Bolsa Família, começarmos a comemorar a redução do número de famílias precisando de Bolsa Família. É uma outra postura. E o crescimento econômico já se percebe que está se esgotando. Eu nem falo por causa do PIBinho, porque esse PIBinho do ano passado pode ser um PIB melhorzinho esse ano, pode até ser melhor depois, mas está se esgotando porque ele é baseado em um PIB sem qualidade, não é só sem quantidade. O problema mais grave no PIB não é que está crescendo bem, é que quando cresce, cresce errado. É um produto interno bruto baseado na produção e exportação de bens agrícolas, minério de ferro, o que se chama de primarização. Não tem futuro um país baseado sua economia na primarização. E, além disso, a parte industrial, com exceção dos aviões da Embraer, são produtos absolutamente tradicionais da metalmecânica, como o automóvel, que todo mundo diz que é o carro-chefe da nossa indústria. Não tem futuro com a economia cujo carro-chefe da indústria é o automóvel. Não tem futuro porque eles não cabem mais nas ruas e porque eles exigem um investimento tão alto
para que eles possam funcionar circulando, que o resto fica com asma de recursos para a educação, para a saúde, etc. Além disso, é um modelo econômico concentrador. Tão concentrador que precisa de desonerações fiscais a cada tempo, a cada produto. A desoneração de um automóvel, no preço do automóvel, é um ato de concentração de beneficiados entre nós que compramos carro. Não dá mais para continuar com esse modelo econômico. E, além disso, é depredador na natureza. Veja, agora mesmo, está para ser aprovado no Senado um projeto que permite plantar cana na parte da Amazônia Legal. Mesmo que não chegue na floresta amazônica e fique na parte do cerrado, já é a velha e tradicional maneira de aumentar a produção ocupando mais área e não ocupando mais conhecimento. Nós precisamos fazer uma inflexão. Na política, é preciso uma reforma política. No financiamento, na punição das corrupções, mais ainda em mecanismos que impeçam a corrupção, no fortalecimento dos partidos, no respeito dos três poderes entre eles, em vez dessa situação que nós temos. Na inflação, vamos precisar fazer uma reforma do Estado para reduzir os gastos públicos. E isso vai gerar problema no crescimento, pelo consumo. Porque o problema é sistêmico. A gente toca num, cria outro. Mas vamos ter que fazer uma reforma. Do jeito que se fez a reforma da estabilidade monetária pela responsabilidade fiscal, a gente tem que levar isso à responsabilidade do exercício do governo no seu dia a dia. A transferência de renda vai precisar de mecanismos que criem a porta de saída para que nenhuma pessoa possa ficar com a necessidade de muitos anos recebendo a Bolsa Família. Veja que eu não falo num prazo para acabar a Bolsa Família. Enquanto um brasileiro precisar, a gente tem que dar essa bolsa. Mas enquanto um brasileiro precisar, o Brasil não vai bem. Se hoje a Bolsa Família acabasse, seria uma tragédia social. Se daqui a 20 anos a Bolsa Família ainda existir, é uma tragédia histórica nacional. Nós precisamos dar um jeito nisso. E, finalmente, o modelo econômico, que a gente precisa sair do concentrador, depredador e primário para um modelo distributivo, ecologicamente equilibrado e de alta tecnologia, que hoje nós não temos. O Brasil é um importador de praticamente tudo de alta tecnologia. Como diz um amigo meu, talvez por experiência dele, até para namorar tem que pagar royalty ao fabricante de Viagra hoje em dia. Você não faz mais nada. Nós temos 250 milhões desse aparelhinho circulando no Brasil. Não tem um brasileiro. Um único. Aqui deve ter gente com tabletes. Nenhum brasileiro. Até os automóveis nossos. Nenhum tem nome brasileiro. Todos são de empresas estrangeiras. Porque nós não desenvolvemos bens de alta tecnologia. O que que combina e permeia e perpassa todos esses problemas? A educação. A educação está, desde a crise política, tem a ver, sim, com a estabilidade monetária. Uma população educada tem mais condições de entender certas necessidades para que a inflação não venha. Tem tudo a ver com a abolição da necessidade da Bolsa Família. Eu repito, não é a abolição da Bolsa Família, é a abolição da necessidade de Bolsa Família. Completamente diferente da escravidão. Ali era a abolição da escravidão, não era a abolição da necessidade da escravidão. E tem a ver com o modelo econômico que nós temos aí, que não só produz bens primários, mas é primário em si. A educação está por trás de tudo, porque o problema nosso é criar um sistema nacional do conhecimento e da inovação que nós não temos. E esse sistema nacional do conhecimento e da inovação, ele exige 5 grandes ações. Primeiro, uma revolução na educação de base. Segundo,
uma refundação da universidade. Terceiro, exige um setor empresarial que não tenha alergia da inovação, como é o nosso, e que não tenha raiva da universidade, ou desprezo, se disser o melhor. E, claro, uma universidade que também não tenha alergia do setor empresarial. Quarto, exige a criação de novos grandes centros de alta tecnologia. E quinto, uma cultura nacional no meio do povo favorável a uma mente aberta, criativa. Eu vou falar um pouquinho de cada um desses 5. A revolução da educação de base, para mim, deve ter por objetivo uma coisa muito simples. Todas as escolas com muita e a mesma qualidade. Primeiro, ter qualidade, e segundo, é necessário que a qualidade seja igual para todos. Que o filho do mais pobre nesse país estude numa escola com a mesma qualidade que o filho do mais rico. Eu sei que isso parece coisa de Quixote, parece coisa de impossível, mas já é assim em muitos lugares. A família real dos países escandinavos, os meninos estudam na escola pública. Os filhos de parlamentares e ministros da maior parte dos países ocidentais ricos estudam em escola pública, porque são boas. Nós temos que fazer uma revolução, que todas as escolas sejam boas e igualmente boas. Eu não vejo outro caminho salvo a federalização da educação de base. Fazer com que a educação de base seja uma responsabilidade da União, e não do pobre e desigual município. Porque além de pobre, cada município, eles são desiguais entre eles. Essa federalização seria como espalhar as 400 escolas federais de hoje, melhorando-as por todo o Brasil. São 400 hoje, como Pedro II, como Instituto de Aplicação, as escolas técnicas. E com o Otávio a gente já conversou diversas vezes isso. E ele tem simpatia por isso. Isso parte de uma filosofia que Brizola nos ensinou. Não vamos fazer a revolução melhorando o atual sistema apenas. É preciso criar um sistema paralelo que aos poucos vá substituindo o tradicional, que ele tentou com os CIEPs. E que façamos justiça. Collor tentou fazer isso nacionalmente com a meta de 5 mil SIACs, em combinação com Brizola. A gente tem que fazer, só que em vez de 5 mil, 200 mil. E só que em vez de um mandato de presidente, talvez 4, ou 5, ou 6 mandatos. Pelo menos 20 anos pensaríamos. A minha proposta é que seja uma carreira nacional do magistério. Com o salário, eu me atrevo a dizer que calculei qual seria o necessário para ter bons quadros, que é de R$ 9.500 por mês. Em escolas bonitas, bem equipadas, porque a escola de hoje não pode ser com quadro negro. Tem que ser com lousa inteligente, tem que ser com computador, com televisão. Obrigar um aluno de hoje a assistir uma aula no quadro negro é uma tortura. E a gente diz, tortura nunca mais. Mas nós estamos torturando nossas crianças todos os dias nas escolas. Não só pelos bancos ruins, como as escolas quebradas, como o uso do quadro negro. Uma criança que vê televisão em 3 dimensões, que vai a cinema de vez em quando, não pode aceitar uma aula de astronomia em que um cara, ou uma menina, uma professora, põe um pontinho branco no quadro e diz, esse é o Sol. Põe outro, isso é a Terra. Faz uma roda e diz que é a órbita. Ele está acostumado a ver isso desenhado, em cores. Algumas coisas ele vê pelo Hubble. E a gente é obrigando a ficar no quadro negro. Escolas bonitas, bem equipadas, professores bem remunerados, mas bem selecionados, muito bem selecionados, e não só por concurso, tem que ver a vocação. Porque se a gente pagar bem a professor, corre o risco de ter muita gente que odeia a criança indo ser professor pelo salário.